A gente vai falar sobre o discurso de ontem do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que discursou pela primeira vez depois de ter sido vítima de assassinato no último sábado. No pronunciamento, no último dia da Convenção Nacional do Partido Republicano, Trump prometeu ser o líder de todos os cidadãos dos Estados Unidos e afirmou que é necessário curar a divisão da sociedade. A divisão na nossa sociedade precisa ser curada. Como americanos, nós nos unimos, nós estamos unidos pela fé, ou nós nos elevamos juntos ou caímos todos. Serei presidente para toda a América, não para metade da América. Não há vitória quando apenas uma metade vence. Então hoje, com fé e devoção, eu orgulhosamente aceito a nomeação para a corrida à presidência dos Estados Unidos da América. Depois do atentado, a vantagem de Donald Trump sobre Biden disparou. Segundo o levantamento do canal americano CBS News, Trump tem 52% da preferência do eleitorado, comparado com 47% de Joe Biden. Na sondagem anterior, Trump liderava por uma margem menor, de 2 pontos percentuais. A pesquisa mostra ainda que 26% dos eleitores estão mais dispostos a votar em Trump por causa da tentativa de assassinato do último sábado. Já a equipe de campanha de Joe Biden afirmou que, apesar da pressão interna do Partido Democrata para que o presidente desista da candidatura, não existe nenhum plano ou alternativa para a troca de candidato. A declaração oficial do partido ocorreu hoje, depois de 4 integrantes do Congresso declararem publicamente que preferem que o democrata deixe a candidatura para outra pessoa do partido. Bom, Ana Paula Henkel, muito boa noite, seja bem-vinda de volta. Ana, quero destacar a cobertura que a Revista Oeste Sem Filtro fez do primeiro discurso de Donald Trump na Convenção Republicana ontem, você fazendo a tradução simultânea, ele entrou no ar, era por volta de 11h30 da noite, aqui horário do Brasil, ao lado de Adalberto Piotto. Rodrigo Constantino também participou, com o comando de Vitor Brown. Estava uma cobertura assim excelente, diferenciada, inclusive recomendo você que está acompanhando e não teve a oportunidade de acompanhar ao vivo, nós temos aí, é só buscar o vídeo de ontem de Oeste Sem Filtro, está no mesmo link, você consegue acompanhar todo o discurso com a tradução simultânea e todos os comentários realizados aqui na noite de ontem, Ana. Mas queria te perguntar, nesse começo aí, o que você destaca, quais foram as principais mensagens de Donald Trump na noite de ontem, nesse último dia de convenção republicana? Boa noite, Paula. Obrigada. Boa noite, mestre Augusto. Boa noite, Branca. Parceiro Piotto, ontem que ficou até tarde, né? Comigo aqui. Muito boa noite, mestre Alexandre Garcia. E boa noite à nossa audiência que também acompanhou, né? Ficou com a gente até quase 1h da manhã, acompanhando o discurso do Donald Trump, muito esperado, já era muito esperado e se tornou mais esperado ainda por causa do atentado de sábado. Então, o que acho que nós analisamos aqui, o Piotto, eu, o Brown comandando, foi um discurso para uma nação inteira, uma nação não apenas para um lado, né, do lado republicano da nação, mas uma nação que ele, como ele disse, está dividida hoje e que precisa se unir para sair do buraco em que se encontra. Ele, inclusive, disse que o que a última administração fez com os Estados Unidos, os 10 piores presidentes dos Estados Unidos não conseguiram. O dano não é, se somar o dano dos 10 piores presidentes, não chega ao dano dessa administração. E claro que ele toca em pontos importantes para o americano,
principalmente no que tange à economia. O americano está sofrendo hoje com números inflacionários bastante altos, as pessoas não estão conseguindo, elas estão tendo que mexer no seu dinheiro da poupança no banco para comprar alimento, para botar alimento na mesa. Ele também falou bastante sobre a independência energética que ele deixou para os Estados Unidos quando ele saiu da Casa Branca, ou seja, quando ele saiu da Casa Branca, os americanos estavam exportando barris de petróleo com uma independência energética petrolífera absoluta. Assim que Joe Biden entra, ele simplesmente fecha muitos postos de extração e começa a ter que importar esses barris de petróleo, e claro que isso causou um desequilíbrio na economia interna. E ele disse que as duas primeiras coisas que ele fará assim que ele entrar na Casa Branca: drill, baby, drill, quer dizer, explorar, né, o petróleo, e fechar as fronteiras para a imigração ilegal. E aí ele entrou muito forte também nesse ponto, porque ele citou o caso de 3 americanas que foram estupradas e mortas por imigrantes ilegais que entraram agora recentemente com essa política de fronteiras abertas. Ele falou muito também do contexto geopolítico, das tensões geopolíticas que, quando ele estava na Casa Branca, bem ou mal, ele conseguia conversar, né, com Kim Jong-un, com Vladimir Putin, e que tudo estava com uma certa paz estabelecida, que ele encontrava as maneiras de manter essa paz através da força. E que hoje nós temos vários conflitos, né? Ucrânia, Rússia, o Hamas, Israel. Ele também chamou a atenção para as movimentações da China já pairando ali sobre Taiwan. Então ele disse que os Estados Unidos precisam ter de volta uma liderança firme, e ele disse que estamos apenas a 4 meses dessa liderança firme voltar. A questão é, né, apesar de hoje Joe Biden ter dito oficialmente que segue na corrida, ainda há rumores de que parte do Partido Democrata vai tentar empurrar Kamala Harris. Então a gente não sabe ao certo hoje, dia 19 de julho, quem será o oponente de Donald Trump. Bom, e durante o discurso, Donald Trump mostrou o gráfico que estava exibindo no comício em que sofreu uma tentativa de assassinato, destacando que ter se virado para olhar para o gráfico salvou a sua vida. A tradução é de Ana Paula Henkel. Last time I put up that chart, I never really got to look at it. A última vez que eu coloquei esse gráfico, eu não consegui ler. Mas se não fosse por esse gráfico, eu não estava aqui hoje. Never got to look at it. Nunca consegui olhar para ele. Eu disse, vocês precisam ver esse gráfico. E quando eu disse isso, não consegui ver o gráfico. Agora, se vocês olharem a seta ali embaixo, a vermelha, lá embaixo, é o nível mais baixo de imigração ilegal dos Estados Unidos, exatamente na administração. Foi a minha última semana na Casa Branca. E olhem depois, quando eu saí da Casa Branca. Olha o que aconteceram depois. A invasão começou, nós tivemos o oposto. Quer complementar, Ana? Não, o que eu fiquei sabendo depois é que essa câmera aberta que mostra esse gráfico, porque o gráfico ele é demolidor, porque são estatísticas, né? Você não briga com estatísticas. Ali, a seta vermelha embaixo é a última semana do Donald Trump na Casa Branca, ali estava o número da imigração ilegal e logo depois que ele sai, o gráfico dispara. O que eu soube é que canais aqui no Brasil e nos Estados Unidos, nessa hora, eles fecharam no Donald Trump e o gráfico não foi mostrado na TV. Uau! Quer dizer que para ter a visão real, é importante quem quiser acompanhar aqui
a cobertura que fizemos na noite de ontem aqui em Oeste Sem Filtro. Adalberto Piotto, muito boa noite, parabéns aí, você que também participou dessa cobertura especial. Vou fazer a mesma pergunta que fiz à Ana. Quais foram as principais mensagens que você destacaria aí desse primeiro discurso de Trump depois do atentado? Boa noite, Paula, Ana, querida, Augusto, Alexandre Garcia, bem-vindo mais uma vez às sextas-feiras aqui conosco. Presencialmente de uma forma virtual, assim, mas conosco ao vivo aqui, né? E a todos vocês que nos acompanham. Só vou voltar à questão do gráfico. A Ana falou é demolidor, porque o dado é eloquente. Agora, Ana, se alguém mudou a imagem nesta hora, aí nós estamos falando de qualquer coisa, menos de jornalismo. Bom, a gente tem denunciado isso há tanto tempo aqui, mas não quer dizer que não assuste que alguém tome uma atitude dessa com uma evidência tão grande de um problema que os americanos estão enfrentando. E ontem, no discurso, o candidato Trump, o ex-presidente Trump, fez questão de mencionar os casos de violência de americanas vítimas de violência, falou de estupro, inclusive, por imigrantes ilegais. É sempre bom a gente usar essa expressão. Ele é contra a imigração ilegal e completamente descoordenada, desordenada, que, óbvio, nenhum país consegue suportar. Mas vamos lá. Ele deixou muito claro, e a Ana já fez aqui um resumo completo da situação, mas o que os Estados Unidos sabem que perderam foi uma liderança global, que é muito característica dos Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial. Tem um ditado que diz assim: a eleição para presidente americano até a Segunda Guerra Mundial interessava só os americanos. Depois da Segunda Guerra Mundial, a eleição do presidente dos Estados Unidos interessa ao mundo inteiro, justamente por essa liderança global que eles têm. A questão energética, por exemplo, o movimento ESG, que parece uma coisa assim, que maravilha, o mundo agora será salvo, as questões climáticas. Não, o movimento ESG, e parte desse ESG tem um social, o S é exatamente de social. Imagina só a contradição dos democratas. Durante a administração de Biden, proibiu-se que os Estados Unidos, as empresas americanas, fizessem extração de petróleo de xisto. Apesar de toda a regra ambiental para fazer. A Petrobras também faz, mas tem uma regra ambiental. Diferentemente dos chineses lá atrás, que deixavam o que eles chamavam de solo lunar, né? Ficava aquele buraco sem recuperar o terreno. Mas por causa disso, os Estados Unidos tiveram que voltar a importar petróleo de quem? Da Venezuela, onde você tem todos os crimes contra a humanidade. Ali, uma ditadura, em que você não tem nenhum controle, nenhuma preocupação com a vida das pessoas. Onde é que está esse social do ESG que impediu você tirar petróleo de xisto, fez com que o petróleo subisse dentro dos Estados Unidos, com regramento de agências, com acompanhamento do mundo livre e democrático, e você vai lá e tem que importar mais petróleo de uma ditadura como a Venezuela. Então, quer dizer, o movimento ESG, embora pareça assim uma panaceia de maravilhas, precisa ser olhado com lupa também, porque há exageros e esse exagero ficou comprovado ali. Ele falou muito sobre a recuperação da indústria, esse é o sinal muito claro, a escolha do vice, a Ana já tinha trazido aqui, ao nos descrever o perfil do vice, né? O J.D. Vance é um senador de Ohio, desse cinturão, que a gente pode chamar de quase cinturão da pobreza também, porque é uma indústria, o potencial da indústria americana estava muito concentrado naquela região, exatamente o contrário hoje. Ele falou de construir navios, no momento em que a China está avançando cada vez mais na construção de navios militares. E a principal marinha do mundo sempre foi americana desde a Segunda Guerra Mundial, né? Desses tempos modernos. Eu não estou me referindo, obviamente, aos tempos antes da Segunda Guerra, em que os ingleses sempre foram muito poderosos nessa questão, a própria marinha portuguesa e espanhola. Mas eu estou falando agora, né? Desse mundo mais moderno. Mas ele deixou muito claro o seguinte: eu ontem, antes do discurso, previa que ele fosse fazer um discurso para recuperar os valores americanos. Eu vou adicionar os valores e os orgulhos americanos. Ele conseguiu falar de uma maneira muito cuidadosa, mas muito efetiva com esse americano médio. Não só o republicano, que agora vai estar completamente unido em torno do nome dele, e não era assim até outro dia, mas esse independente, até aquele democrata, começa a ver: este presidente vai recuperar o meu país. Como os americanos não têm muito problema em alternância de poder, eles fazem isso desde quando existem os democratas e os republicanos, Donald Trump conseguiu fazer um discurso em que, claro, ele fala da gestão passada. Esse gráfico da imigração é muito eloquente, tanto do que ele deixou da imigração,
quanto o piorou na administração do Biden, mas ele foi muito cuidadoso em dizer, olha, é possível dar certo novamente. E ele tem a prova, porque ele mostrou dados. Esse gráfico é eloquente. É muito duríssimo para... não é um outsider aqui prometendo coisas completamente absurdas. Não, ele demonstrou que ele conseguiu controlar a imigração, além das questões econômicas, energéticas que a Ana já falou. Só mais um ponto, Paula, se me permite, sobre esse gráfico, porque ele menciona também no discurso dele que essa imigração ilegal, desenfreada, está exatamente tirando empregos das classes mais baixas da sociedade americana. E isso ele aponta também no gráfico, que hoje, nessas classes de 7 postos de trabalho, postos de trabalho para os americanos, hoje é tomado por um imigrante ilegal. É importante a gente sempre deixar essa palavra. Alexandre Garcia hoje conosco, muito boa noite, seja bem-vindo. Alexandre, quero muito sua análise sobre esse primeiro discurso de Donald Trump depois do atentado, mas antes gostaria de fazer uma pergunta. O que representa, o que significa o dia 13 de julho de 2024 para os Estados Unidos e para o mundo, Alexandre? Boa noite. Boa noite, Paula, Ana, Augusto, Piotr. Eu gostaria de estar com vocês, eu sou o único outsider que gostaria de estar com vocês. Mas, enfim, o que significa, né, para o mundo? É uma virada nos Estados Unidos, né? Tal como o 6 de setembro de 2018 em Juiz de Fora. O presidente Trump teve a sorte de virar a cabeça, né, e a bala pegou só a orelha. Podia ter atravessado a cabeça dele, como a gente vê aí nos desenhos, nos gráficos, né? Foi o movimento da cabeça, que ele atribui a algo que veio de cima, protegendo a vida dele, né? Com isso, ele acha que recebeu uma missão, né? O Bolsonaro a mesma coisa. Se ele estivesse em qualquer outro lugar que não tivesse a Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora, com os cirurgiões que estavam ali praticamente de plantão, demorasse mais 10 minutos, ele teria morrido por hemorragia, porque foi muito grave a facada. Então, isso significa algo para o mundo também. A Ana tocou nesse assunto, na geopolítica mundial. Eu gostaria de acrescentar que é usual, em qualquer momento, para pessoas ou para países, que quando um país demonstra fraqueza, o seu adversário vai avançar. Na divisão mundial do poder, Estados Unidos de um lado, China, Rússia do outro, por exemplo, né? China e Rússia se sentem poderosos diante de Biden, né? Das reações de Biden em relação ao mundo. Já Trump foi instintivamente, ergueu o punho, com a bandeira atrás dele, como a de Iwo Jima, né? E fight, fight, fight. Mostrou ali na hora, no momento de diferença entre a vida e a morte, ele estava disposto a lutar. Lutar pelos Estados Unidos, está pedindo agora união, né? Talvez tenhamos também a necessidade de união que ponha os interesses nacionais acima de interesses partidários, de ideologias partidárias. Mas, como está tudo fanatizado, né, não deu certo na União Soviética, que se desmoronou depois de 71 anos, porque não funciona, é um regime que não funciona, mas se insiste. Perceberam que a América Latina tem mais fragilidade, né, em aceitar essa ideologia, que é utópica, mas é vendida assim como se fosse muito bonita. Então, o que se nota, e aí outra coisa que eu acho importante, eu estava observando o Trump no discurso de ontem, Trump sentado no auditório ouvindo a neta, né? Trump em outras ocasiões em que se registrou a imagem dele, a imagem depois do tiro é diferente da imagem de antes do tiro. Os olhos estão diferentes. Ele parece que está imbuído de alguma coisa que entrou nele depois do limiar da morte. Limiar mesmo, né? Diferença de
3 milímetros, talvez, daquele projétil 5,56 ou .22 que passou perto dele e acabou matando o bombeiro. Então, sentiu a morte de perto, como o Bolsonaro, e ficou diferente. Eu creio que isso vai ajudar os Estados Unidos a terem um líder diferente para melhor. É isso. Augusto Nunes, muito boa noite, seja bem-vindo. Sua análise aí sobre o discurso de Donald Trump na noite de ontem. A gente trouxe inclusive um levantamento aí do canal americano CBS News, agora que ele lidera as pesquisas com 52% da preferência do eleitorado, comparado aí com 47% de Joe Biden. Antes do atentado ele já liderava, mas com uma margem menor, e o que a gente percebe pelas pesquisas é que agora tem avançado ainda mais, e Joe Biden, por enquanto, ainda não largou o osso, segue na disputa. Boa noite. Boa noite, Paula, nossa chefe, Ana, minha querida parceira, meu amigo Piotr, grande Alexandre Garcia, boa noite a você que nos acompanha. O discurso deixou desconcertados, né? Continuam desconcertados, os jornalistas militantes. Eles estão dizendo que o Trump propõe que seja curada a divisão da América, mas atacou os democratas. Tem sempre um mas. O Trump tinha preparado demagogicamente o gesto, né, o apelo ao fight, né, resumido nas três vezes em que ele disse, em que ele pronunciou esse verbo muito expressivo, e os caras estão caçando problemas ali. O Trump, quando ele fala em que é necessário curar a divisão da América, ele não está propondo um governo de união nacional. Ele está propondo ao eleitorado que abandone o radicalismo reiterado pela esquerda. A esquerda, a autodenominada esquerda aí do Brasil, nos Estados Unidos, esses radicais aí que torceram, ficaram decepcionados com o fracasso do atentado e se referiram ao assassino precoce, né? a um homicida que morreu, um eleitor ali, né? E poderia ter sido morto o futuro presidente, ex e futuro. Eles lamentam a morte do assassino. É jovem atirador. Como são jovens ou rapazes os bandidos que morrem em confrontos com a polícia. Então, eles não conseguem esconder a decepção com o fato de o Trump ter sobrevivido. Aí ouvem outro discurso, como viram, outras cenas, não conseguem enxergar a realidade. Acho que o Trump fez um lembrete muito oportuno. É preciso curar a divisão na América. Agora ele está se referindo ao eleitorado, ao povo, a quem decide, não aos políticos, muito menos aos jornalistas norte-americanos ou brasileiros. Então, essa é a turma que fala que se refere ao que é americano como estadunidense. Esses vivem outra realidade. E eles estão perplexos com o Trump pós-atentado, porque, claro, esses acontecimentos aí mudam para melhor, geralmente, a cabeça das pessoas. Ele esteve mais próximo da morte do que nunca. E é evidente que o presidente dos Estados Unidos deve sempre procurar a pacificação. Aliás, é o que os Estados Unidos faz quando vai à guerra. Nas duas guerras de que participou, os Estados Unidos desempenharam o papel do mocinho. É isso aí, salvaram a democracia na Europa 2 vezes.
em outro continente. Então o Trump está retomando, está encarnando esse modelo de Estados Unidos. Ele tem que envelhecer a gritaria dos adversários. Já começou a fazer isso aí. E nada melhor que ter como adversário um sujeito que não tem a plena posse aí das faculdades mentais. Está muito mal, muito frágil. Então você vê agora que, segundo a imprensa, o Trump se jogou, se ajoelhou, se escondeu, caiu, tropeçou. Não, ele reagiu com bravura, né? Agiu com bravura num momento complicado. Aí é que você vê quem tem coragem e quem não tem. E não fez o que fariam, o barulho que fariam os democratas se a coisa ocorresse pelo avesso. Imagine um atentado contra o Biden, como é que seria tratado pela imprensa, a imprensa mundial. É coisa do Trump. Sim. O PT, ele conseguiu aproveitar a chance de negar a ocorrência do atentado contra o Trump e marcou também, voltou ao Bolsonaro, também não existiu. O que não existe é a reação sensata. Eles não conseguem lidar com fatos. E o fato é que o homem que era responsabilizado por qualquer manifestação de ódio registrada nos Estados Unidos ou no mundo, foi vítima de um atentado, esse sim, concebido pelos que odeiam, fantasiados de democratas. O discurso, veja a análise feita por um articulista da Folha, análise do discurso. Ele ouviu outra coisa. E foi a brilhante tradução simultânea feita pela Ana, deixa claro o que ele diz. Não, mas depois ele atacou o governo. Claro, e é o que fará nos próximos debates e durante a campanha. E tem mais é que atacar mesmo. Nunca esteve numa situação tão favorável e as pesquisas registram o previsível. Ele reagiu com a bravura que falta aos políticos brasileiros, por exemplo. Tem faltado. Tá? Que bom. Não estou me referindo, evidentemente, às vítimas, né? Aos punidos, como o Bolsonaro. O Bolsonaro circula pelo país. Os políticos que deveriam agir como o Trump são os políticos que estão na oposição ao governo, porque do PT não se pode esperar nada, né? De onde menos se espera é que não vem nada mesmo. Mas estão todos perplexos e essa perplexidade mostra que o tiro saiu pela culatra, né? Embora até quase atingido o alvo, foi um tiro pela culatra.